Lepre, mais conhecida como Ana Lepre, ou só Lepre mesmo. Eu tenho 23 anos e falar da minha vida é engraçado. Eu até falei para as meninas quando a gente estava conversando sobre a apresentação. Quando eu tinha 17 anos, eu imaginava que com 23 eu estaria num cenário totalmente diferente. Eu imaginava que com 23 anos eu estaria formada em engenharia mecânica pela Federal de Itajubá, noiva, porque provavelmente eu ia conhecer o amor da minha vida na faculdade, e com a carteira assinada, né? Mas nada disso aconteceu. Faço outro curso, fui para outro lugar, nunca namorei na minha vida, e estou começando a minha carreira profissional como estagiária agora. Então, eu sou natural de Ribeirão Preto, mas eu fui crescida e criada em Tambaú, todo no interior de São Paulo. Ops. Eu gosto de contar na minha vida desde a minha adolescência, desde o início da minha juventude, né? Eu fui babá com 14 anos, dos 14 aos 15. Depois, nos 15, eu fui estudar à tarde, fazer ensino médio à tarde, e aí não dava mais para trabalhar. E, então, eu meio que larguei o meu emprego, larguei o emprego, né? E entrei no Interact Clube da minha cidade, fiquei no Interact de 2013 até o meu terceiro ano do ensino médio. E no segundo ano do ensino médio eu voltei a estudar de manhã, então eu fui arrumar outro emprego, né? E fui menor aprendiz na PAI da minha cidade. Ô, Ana, peraí, Oi. rapidinho. Deixa eu tentar tirar esse negócio aqui do meio da tela. Bem, Vai dar amiga, certo, gente. Só um minutinho. Problemas técnicos. Falhas técnicas aí. Acontece, né, gente? Normal, Vamos normal. tentar. Again. Foi? Boa, agora foi. Agora tá ótimo. Beleza. Obrigada. Nada. Então, voltando, no segundo ano eu voltei a estudar de manhã, né? E comecei a trabalhar na PAI da minha cidade como menor aprendiz. Eu era auxiliar administrativo lá, né? E então, no último ano do ensino médio, eu decidi o que eu queria para minha vida. Queria entrar numa faculdade pública, queria fazer engenharia mecânica na época. Então, eu saí do meu emprego, do menor aprendiz, e saí do Interact, saí de tudo, comecei a focar no vestibular. Mas então, né, aí nada aconteceu como eu imaginava. Queria muito entrar, então qual que era a minha ideia? Passar num curso, numa faculdade que eu tinha certeza que eu ia entrar. E aí, em 2016, eu fui aprovada em Engenharia de Telecom, na Universidade Federal São João del Rei, no CAP, né? E a minha ideia era ir e transferir depois, né, para a faculdade que eu queria. Mas aí, duas grandes veteranas minhas, que já são formadas, uma até saiu do CAP, a Eveline e a Mari, me chamaram para entrar na Soft. Na época era Softel ainda. A Eveline falou para mim, olha, quando eu era bichete, eu tinha o mesmo pensamento que você, entra na Soft para você ter um contato, né? Para você, com um concurso, se realmente você vai gostar ou não. Então, ainda bichete, eu entrei na Soft no final de 2016 e fiquei até o final de 2017. Então, eu vivi a transição da Softel para a Softtech, que hoje é o nome da empresa júnior de engenharia de telecomunicações no CAP, né? Fui uma das fundadoras, né? Uma das pessoas auxiliadoras que criaram a nova Softtech. E hoje é muito legal para mim ver o que a empresa júnior se tornou dentro do CAP, federada. É muito bom ver que tem muita gente engajada ali dentro. E participei da Zangada também no meu último semestre no CAP. Fui assessora de RH, na Soft também era assessora de RH. E, enfim, como eu sou do interior de São Paulo, né, eu fui morar 800 quilômetros longe da minha casa. E numa república, morei na Lada Avesso, com mais 6 meninas, 6 irmãs mais velhas, que sempre me inspiraram muito, elas corriam muito atrás das coisas. Então, desde de bichete, eu tinha uma visão de correr atrás, né, de focar no que você queria,
e ir atrás mesmo. Às vezes a gente estava na República tomando uma cerveja no domingo à tarde, e as meninas, como eram bem mais velhas que eu, já estavam na época de procurar estágio, recebiam uma ligação, ó, tem que ir para São Paulo amanhã, porque tem que fazer entrevista em tal lugar. Então virava aquela correria, né? Mas no fim acabou que todas deram muito certo também. É muito legal de ver a galera, o pessoal que morou comigo, né, que participou da minha vivência acadêmica, conseguindo alcançar seus objetivos. E aí, com o intuito de ir para mais perto de casa, né, eu fiz a transferência para o UFTM, para Uberaba, mas fui fazer engenharia elétrica. Aí vocês devem estar se perguntando, você não foi querer mecânica? Pois é, eu queria mecânica. Mas como tinham aberto mais vagas para engenharia elétrica na época, eu falei, eu vou tentar ir para elétrica, depois eu mudo. Só que o que acontece, né? Antes da gente conhecer o nosso curso, a gente tem uma ideia totalmente diferente do que ele realmente é. No CAP, eu já tinha contato com 5 engenharias, e aí quando eu fui para a UFTM, tirando a EQ e a Civil, que lá era em comum nos 2 campos, eu tinha mais 5 engenharias para ter novas, diferentes, para entender como funcionava. E aí eu vi que eu não gostava de engenharia mecânica, eu gostava de engenharia. Tirando as que envolviam a parte mais teórica e as que envolviam biologia, nada contra a biologia, que não me dou bem com as mitocôndrias, né? Eu ia gostar de fazer engenharia. Então, acabei ficando na elétrica, eu sabia que uma hora ia aparecer alguma coisa bacana para mim. E eu acho interessante compartilhar essa minha incerteza do curso desde o início da minha jornada acadêmica, porque quando a gente vê, eu pelo menos, quando eu via algum veterano meu, ou em alguma palestra da faculdade, ou alguma pessoa que vinha falar que já estava com um emprego legal, numa empresa legal, a gente acha que a pessoa sempre tem tudo muito alinhado, desde quando ela é muito nova. Ai, queria esse curso na faculdade tal, passei, depois estudei, fiz um monte de iniciação, e aí consegui passar num processo seletivo de uma empresa legal. E comigo não foi assim, comigo sempre foi tudo na incerteza, mas sempre eu tinha meus objetivos. Como eu ia chegar lá, só Deus sabia, né? Então, enfim, falando um pouco da minha vida na UFTM, eu participei de 3 atléticas estando lá, porque lá na UFTM a gente tem as atléticas dos cursos, a atlética das engenharias, que envolve os 7 cursos, e a atlética geral da faculdade. Então, desde que eu cheguei na faculdade, já me chamaram para participar da atlética, porque eu já tinha participado da Zangada, né? E aí fui engajando nesse meio atleticano, entrei na Atlética das Engenharias como assessora de eventos, depois me tornei diretora, e aí na gestão 2019-2020 me chamaram para ser vice-presidente, montar a chapa. Então foi um período muito legal, principalmente o fim da gestão, né? Porque a gente pegou uma pandemia ali, e depois de um 5º lugar no CIA, que era o nosso principal campeonato, a gente tinha muita expectativa para o ano de 2020. E aí o Covidão aí batendo na porta, falamos, calma. E aí a gente aproveitou para organizar a casa, né? Então, toda a parte burocrática, regularizar o CNPJ, estruturar um estatuto, o regimento interno, e definir missão, visão e valores da Atlética, a gente fez tudo nesse período. E o fim da minha gestão como vice-presidente foi muito triste, mas eu posso dizer que a minha vivência de Atlética foi muito feliz, porque eu fiz grandes amigos, batalhei como se fosse minha mesmo, vesti a camisa e fui até o fim. E aí também participei do centro acadêmico, né, como diretora do esportivo, era uma diretoria nova no centro acadêmico na época, e como eu já fazia parte da Atlética, o pessoal do centro acadêmico falou, não, vamos dar a diretoria aí para a Ana, que ela meio que já sabe o que tem que fazer, né. Então, dei monitorias, fui monitora de Química para Engenharia, fui monitora de Circuito Zoom, as minhas monitorias eram os meus xodózinhos, porque vocês devem estar pensando, poxa, a Ana deve ser uma aluna super aplicada. E não é bem assim, gente. Chegou uma época na minha faculdade que eu tinha mais aprovação do que aprovação nas matérias. Mas as monitorias foi os troféuzinhos que eu
eu carrego comigo, porque foram 2 disciplinas que me fizeram duvidar, que reprovar nelas me fizeram duvidar da minha capacidade. E quando eu falei, coloquei na minha cabeça, eu vou ser monitora disso, eu vou aprender para poder ensinar os outros, eu fui e consegui com êxito, né? Foi êxito porque na monitoria de química, por exemplo, eu faço engenharia elétrica. Quando eu fui fazer o processo seletivo, o pessoal da engenharia química ficou me olhando, tipo, o que essa menina está fazendo aqui, né? Até o professor perguntou, o que está fazendo aqui? E foi muito bom, foi uma prova muito boa, depois fiquei muito amiga do professor, sensacional. E, enfim, com o intuito de definir, né, de me localizar um pouco mais no meu curso, entender que várias áreas... A engenharia elétrica é um curso muito amplo, né? A gente tem eletrônica de potência, eletrônica, tem instalações elétricas, tem automação, tem computação também um pouco envolvida, instrumentação, enfim, é uma área muito grande. Então, geração, transmissão, distribuição, eu entrei no núcleo de estudos para poder entender um pouco mais qual área que eu ia me interessar mais. E isso que eu falei para vocês, da incerteza, eu assisti uma palestra de um amigo de um professor meu que falou isso, que ele estava trabalhando na Schneider, era um cargo bem bacana lá na Schneider, estava morando em Hong Kong, e ele falou, eu entrei na elétrica de paraquedas, não era o curso que eu queria, e dentro da faculdade eu fui pesquisando, fui fazendo várias atividades que me fizeram gostar do curso, e eu acabei encontrando a área que eu curtia, que era controle. Então, eu acabei fazendo uma pergunta para ele, o que eu faço para gostar mais do meu curso? Porque o início foi muito difícil, eu estava muito perdida, eu via a galera apaixonada por elétrica, e eu ali, indo no automático. Aí ele falou, o que eu te aconselho agora, entra no núcleo de estudos, vai fazer pesquisa, que aí você vai compreender, né, você vai se encontrar em alguma área, uma hora ou outra. E entrei no núcleo de estudos e estou aí, até hoje, contribuindo com o pessoal, né, com pesquisa para o sistema elétrico, né. E aí, em 2020, em casa, sem aula da faculdade, sem nada, me dei o desafio de me tornar professora de matemática, física e química para alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio. A minha primeira aluna foi uma aluna que estava prestando o vestibulinho para entrar no Colégio Militar do Rio de Janeiro e também no Colégio Pedro II. Foi muito legal, né, poder dar aula para ela de matemática, porque eu me senti, na época que eu prestava vestibular, a responsabilidade dela de ser aprovada era como se fosse minha. Então, foi bem bacana, pude desenvolver bastante essa coisa de poder falar, né, para os outros, ensinar e ter a paciência para que os outros pudessem entender. E aí, em outubro, ainda sem muita coisa para fazer, vendo alguns amigos meus aí conseguindo estágio em grandes empresas, eu pensei, por que não entender como funcionava o processo seletivo de estágio das empresas? Porque quando a gente está na faculdade, aí como eu já falei para vocês, eu fiz parte de empresa júnior, fiz parte de atlético, centro acadêmico, núcleo de estudos, enfim. O processo seletivo não tem nada a ver. E a gente não tem nem ideia de como se comportar, tendo base os processos seletivos que a gente fez durante a graduação. Então eu falei, vou prestar para ver como é que é esse negócio aí, né? E fui prestando, tomei vários nãos logo de cara. Teve outros que bati na trave, teve outros que passei vergonha. Então, até que em maio, sem pretensão nenhuma, e não imaginava, fui aprovada na Raizen. E estou aqui, agora falando para vocês, vou compartilhar um pouco da minha vivência. Pode passar, Ana. Então, vamos falar um pouco de Raizen, né? A Raizen, ela surgiu a partir de uma joint venture entre o Grupo Shell e o Grupo Cosan, e hoje em dia nós atribuímos também a Biosese, né? Então, a empresa cresceu muito mais do que ela já era. É uma empresa nova, acabou de completar aí esse ano 10 anos, então é uma empresa
que tem muito para crescer. Cresceu muito, exponencialmente, mas ainda tem muito mais para crescer. Pode passar. Trazendo um pouquinho de números, esse slide eu tirei da apresentação que fizeram para os GOS e para os estagiários no início dessa semana. Como eu disse para vocês, a Raizen, agora com a Biosev, é muito grande. São mais de 31 mil funcionários, são 35 unidades produtoras de açúcar, etanol e bioenergia. As EABs que a gente fala, né? Quando vocês vão prestar o processo seletivo lá e tiver EAB escrito na frente, quer dizer que são as unidades produtoras, né? São as usinas. Hoje, com a Biosev, a gente não chama mais de usina, a gente chama de parque bioenergético. Então, a gente tem uma planta de etanol 2G, mas aí já tem projetos aí para mais de 10 plantas de etanol 2G. O que é o etanol 2G? Para quem não sabe, a gente usa o bagaço para produzir mais etanol. Então, geralmente as plantas de etanol 2G, elas não vendem energia. Toda a unidade da Raizen, ela é autossuficiente energeticamente falando. Então, queima o bagaço e, a partir do vapor, gera energia. E algumas vendem, aqui no caso, a que eu estou, vende energia, né, para geração, para transmissão, distribuição aí das concessionárias. E essas de etanol 2G fazem alguns processos químicos ali com o bagaço, com ácido, e acaba extraindo mais etanol do bagaço. E a gente tem uma refinaria ali na região de Assis, mais ou menos. São 23 unidades produtoras de etanol, açúcar e bioenergia, com certificação Bom Sucro. 1,3 milhão de hectares da área agrícola cultivada. Não sei se eu estou falando besteira, mas 1 hectare equivale a um campo de futebol. Aí, Aline, me ajuda aí. Eu não manjo muito, não, dessa coisa de área aí, da parte agrícola. 105 milhões de toneladas de capacidade de moagem de cana, né? Hoje, na Raizen, 99% também da colheita é mecanizada, então não tem mais cortador de cana na Raizen, não existe isso mais. E a gente consegue produzir 1,5 gigawatt, né? Capacidade instalada de processamento e geração de bioeletricidade. Uma forte governança corporativa e perfil de risco equilibrado. Maior produtora integrada e exportadora individual de açúcar do mundo. Antes da aquisição da Biosev, é uma das maiores, agora com a aquisição da Biosev, nós somos a maior produtora e exportadora individual de açúcar do mundo. E integração do processo ao longo da cadeia de valor do etanol. A integração, ela é a melhoria contínua vem a partir da integração. Então, é uma coisa que a Raizen está buscando constantemente em todos os seus processos, a melhoria contínua. Dentro da empresa, hoje em dia, nós temos vários... temos o Ser Mais, né, que é um sistema de melhoria contínua, então tem bastante coisa aí na empresa que a gente quer melhorar, tem muita coisa boa também que a gente está tentando replicar, principalmente das leis do Sigma, do Lean, né? E, enfim, pode passar, né? E aí, o que é Raizen, né? Não é Raizen, eu já ouvi falar, não é Raizen, é Raizen, que é a junção de raiz mais energia. E aí, esse trechinho eu tirei do site, né? Que para sermos tudo o que somos hoje e construirmos um futuro ainda mais promissor, contamos com uma cultura forte que nasce de dentro para fora e é traduzida por meio da nossa raiz. Então, a cultura raiz é os 4 pilares da cultura da empresa, né? Que eles buscam também muito isso nos colaboradores, que o R é de realizamos agora olhando para o futuro, ampliamos o melhor de cada um, I, incentivamos o olhar questionador, e Z, zelamos por relações produtivas. E aí vocês me perguntam se eles realmente aplicam isso dentro da empresa. Sim, como eu disse para vocês, a Raizen é uma empresa muito nova no mercado, né? 10 anos comparado com outras empresas aí não é nada, apesar de vir da base muito forte do Grupo Cosan.
ainda é uma empresa nova que procura melhorar cada vez mais os seus processos, então realiza tudo agora pensando no futuro, não só no futuro da empresa, mas no futuro da sociedade. E ampliamos o melhor de cada um, e a gente como estagiário, a gente entra como talento dentro da empresa, né? E a gente é instigado a dar o melhor de si cada vez mais. Então, os nossos gestores, os nossos líderes sempre incentivam a gente a ter um olhar questionador. É o que eles sempre falam para nós: perguntem para vocês entenderem, perguntem por que tal coisa é assim, pergunta por que não daria certo de outro jeito. E aí a gente tenta melhorar cada vez mais os processos dessa forma. E zelamos por relações produtivas. Hoje em dia, na Raizen, a gente fala muito de respeito. Todo momento, antes de alguma apresentação, sempre tem um momento de respeito, onde as pessoas podem compartilhar, né, alguns momentos bacanas de respeito que tiveram dentro da empresa, ou até compartilhar alguma coisa bacana, assim, tipo, de vivência entre as pessoas mesmo. E é isso. Vamos para frente. Oi, gente, boa tarde. Então, vamos começar a nossa primeira rodada aqui de perguntas. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode ligar o microfone. Caso esteja com vergonha ou algum outro motivo, pode mandar no chat que iremos estar fazendo essas perguntas para Ana Paula. Eu vou mandar também, gente, agora aqui a primeira lista de presença, tá? Para vocês preencherem aí, ela vai ficar aberta por 15 minutos. Então, não percam aí o prazo. E eu tenho uma pergunta também, sobre como que é o ambiente de trabalho e o perfil dos empregados da empresa. Como que funciona lá dentro? Então, eu tenho mais contato com o pessoal da manutenção elétrica, né? A minha área é manutenção elétrica, instrumentação, automação e bioenergia. A bioenergia, na verdade, é outra área da empresa, mas agora, no momento, estou ficando na manutenção elétrica. A manutenção elétrica, ela é majoritariamente homens. Para vocês terem ideia, não tem nem banheiro feminino na oficina. Só que é uma equipe muito esclarecida. Então, o que eu mais tinha medo quando eu chegasse, né, na empresa era passar por algum momento de constrangimento, por ser mulher e por ter a capacidade questionada por ser mulher, porque a Raizen é uma empresa que atua no mercado ainda muito conservador, mas é uma empresa que busca inovação cada vez mais. E eles disseminam essa ideia entre os funcionários todos os dias através das DS, que são as DS, o diálogo de segurança todas as manhãs. Sempre estão falando de respeito, sempre estão falando de como melhorar a sua saúde, de como tomar cuidado nas atividades do trabalho. Então, os colaboradores, pelo menos os que eu tenho contato, sempre foram muito respeitosos, eles buscam, sempre são instigados a dar o melhor de si, e estão buscando cada vez mais. Agora eu estou com um projeto lá com eles de tentar implantar os 5S na oficina da elétrica, né, melhorar ali o ambiente de trabalho deles, melhorar a rotina de trabalho, e é muito bacana ver os colaboradores se envolvendo no assunto, né. E quando eu cheguei aqui, eu não falei, mas eu estou morando em Andradina, que é mais ou menos uns 500, 600 quilômetros de Uberaba, então eu estou bem longe da faculdade e eu vou ter que fazer um ano de estágio e voltar, não vai ter jeito. Não tem como eu ser efetivada, nem se eu quisesse aqui. Eu fiquei muito chateada porque meu primeiro dia eu fui muito bem recebida. Fui muito bem recebida pelo meu gerente, pelo meu supervisor e pelo meu gestor. Então eu falava para minha mãe no telefone, eu não quero ir, mas tem que ir. Então eu estou muito feliz assim com o contato que eu tenho com o pessoal de dentro da empresa. Ainda não tive contato direto com os outros colaboradores das outras, mas o pessoal é muito, muito educado, todo mundo se cumprimenta, você nunca viu a pessoa estar andando na usina, oi, bom dia, boa tarde. Então, o pouco de contato que eu tive com o pessoal das outras áreas foi isso, mas o pessoal muito respeitoso sempre.
Eu queria aproveitar o gancho do que você falou sobre... Ih, apareceu a janela ali de novo. Oh, meu Deus, não posso mexer. Você falou que não vai ter como você ser efetivada aí por conta da distância da universidade, e isso já foi uma coisa que você chegou contando para o seu gestor, para o seu gerente, que não tinha essa possibilidade para você? Eu não cheguei e falei para ele, não vai ter a possibilidade de eu ser efetivada, mas eles meio que entendem que não tem o que fazer muito. O que acontece? Como a gente está no período... Eles me perguntaram em que ano que eu estava, quando eu cheguei, né? Eu falei, eu estou no 4º ano ainda, vai demorar um tempo aí para formar. Aí eles me perguntaram, mas por que você já arrumou estágio agora? E eu falei que, na verdade, eu tinha colocado para outra unidade da Raizen, que era mais perto da minha universidade, e falei que eu ia fazer o possível para tentar adiantar o máximo que eu conseguia do meu curso enquanto eu estivesse aqui. Então, por enquanto, está sendo tudo online, né? Lá na UFTM, está dando para lidar, mas talvez ano que vem, quando as aulas voltarem para o presencial, não vai dar muito certo. Então, eu estou tentando dar um jeito de fazer algumas matérias aqui na Unesp de Ilha Solteira, que é aqui perto, e eles super me apoiaram. Já tive que fazer reunião com o meu coordenador para ver como seria esse processo. Então, eles foram bem abertos para deixar eu fazer uma reunião no meio do trabalho para conversar com o meu coordenador. Eles sempre perguntam como está o andamento da faculdade, para eles poderem, talvez, até intervir, né, dar um jeito de ajudar a gente a continuar o estágio e fazer a faculdade. Porque em nenhum momento ninguém vai falar, larga o estágio para ficar aqui, não tem como. Mas está sendo um processo bem natural, né? E é isso, não tem mais o que falar, não. Mas tem a possibilidade de ser remoto, não? Não. O meu estágio, não, porque eu trabalho na usina, na produção, né? Então, tem algumas áreas que estão remotas, sim, pessoal que mexe com marketing, TI, mas mais o pessoal que fica lá em Piracicaba, né? Tenho amigos que são de Uberaba também, estão estagiando na Raizen e estão em Uberaba. Na Raizen de Piracicaba, mas estão em Uberaba. Então, depende muito da área. Na minha, como é manutenção industrial, não tem como. Para quem vai para as unidades produtoras, as EABs, não tem como muito ficar no remoto, não. Tem que ir mesmo para o local. Mais alguma, pessoal? Eu tenho uma dúvida aqui que mandaram no privado para mim. Um dos nossos integrantes não pôde participar hoje, ele pediu para perguntar se as pessoas que fazem parte, por exemplo, da Shell ou da Cosan, se elas podem ir para a Raizen e vice-versa. Bom, aí você me apertou sem abraçar, mas eu não sei, eu acredito que não. Porque por mais que seja o grupo, são empresas diferentes, né? Eu não tenho certeza disso, eu não vou afirmar, mas eu acredito que não. Tá bom, obrigada. De nada. Já que não temos mais nenhum, acho que podemos prosseguir, né? Peraí, vou passar. Então vamos lá, vamos falar de como foi um pouco o meu processo seletivo. O meu processo seletivo foi o primeiro desse de 2021. A Raizen tem 2 processos seletivos no ano, um no começo do ano e um agora que abriu depois do meio do ano, né? O processo começou em fevereiro de 2021. Eu fiz as inscrições, o fit cultural e os testes online. Sempre tem teste de lógica, se eu não me engano, teve teste de inglês, e enfim. Antes das inscrições acabar, eu tinha recebido já a resposta que eu tinha passado para a segunda fase. Eu pensei que era até um golpe chegando no meu e-mail,
Mandei para os meus amigos lá que já estavam fazendo estágio na Raiz e falei, ó, é isso mesmo? Quem que é essa menina aqui que está me mandando e-mail falando que eu passei para a próxima fase? Aí meus amigos falaram, não, é estagiária mesmo de atração e seleção, pode ficar tranquila que você passou sim. E aí começou a jornada, né, gente? Em março, abril, mais ou menos, eu não lembro a data certa, eu tive a primeira dinâmica, que foi uma dinâmica em grupo. E como que funciona a dinâmica em grupo, né? É tudo pela Seed Talentos, né? Essa parte de... Primeiro, o Fit Cultural e as inscrições vocês fazem pelo Boop, se eu não me engano, não lembro como foi que eu fiz. Depois, a parte das dinâmicas, quem gerencia tudo é a Seed Talentos, né? E aí, a Seed Talentos manda um e-mail com uma pré-tarefa. A minha pré-tarefa para a primeira dinâmica foi contar uma situação da minha vida que eu tive energia e fiz acontecer, né? E aí eles pediram também para a gente pesquisar um pouco sobre os produtos que a Raizen fazia. E aí na dinâmica, né, no dia da dinâmica, a gente teve pessoas de várias áreas, não era só pessoas de elétrica, não era só pessoas de engenharia ou pessoas que iam para a minha área, para o lugar que eu ia. Tinham várias áreas de vários lugares do Brasil. Então, tinha ADM, tinha Direito, tinha Química, tinha Engenharia Química, pessoas do Sul, pessoas do Nordeste, pessoas do Centro-Oeste. E no dia da dinâmica, a gente chegou, se apresentou. Eles não pediram para a gente falar o nome da faculdade que a gente fazia, pediram só para a gente contar o curso, falar o nome, o curso que a gente fazia e contar a situação que a gente teve energia e fez acontecer. Não lembro quanto tempo foi, mais ou menos, e depois a gente teve a dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo era a gente desenvolver um novo projeto para a Raizen. E ela falou também, pediu para a gente comentar, né? Fez como se fosse um quiz para sentir o que a gente sabia da empresa, para ela ver, na verdade, se a gente sabia onde que a gente estava pisando, onde a gente estava querendo entrar. E depois ela pediu para a gente falar um pouco sobre os produtos que a Raizen fazia, né? E aí depois teve a dinâmica. A dinâmica, eles pediram para a gente desenvolver um novo projeto. E aí eles pediram para a gente escolher um time. Se a gente ia precisar do marketing, se a gente ia precisar do jurídico, se a gente ia precisar, enfim, do time que a gente ia precisar. E eles não pediram para a gente apresentar, a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos debatendo. Era só para ver mesmo se a gente sabia respeitar a vez do outro, sabia conversar, se não ia ficar passando todo mundo por cima do outro. Eu queria sentir como que a gente trabalhava em grupo. E na minha dinâmica, eu saí crente que eu não ia passar para a segunda fase. Por quê? O pessoal que estava no meu grupo, além da minha internet ter caído no final da dinâmica, eu fiquei desesperada. O pessoal que estava comigo era um pessoal que estava fazendo seu primeiro processo seletivo, e você meio que sente quem está no seu processo seletivo. Eu já estava ali calejada, já tinha passado várias vergonhas, tomado vários não. Você sente porque é sempre aquele pessoal que divaga muito nas ideias, que é uma das dicas que eu vou passar para vocês depois de como se comportar, mais ou menos. Então, o pessoal queria falar muito, meio que fugia do assunto, fugia da ideia. Eu fui aquela pessoa que falou assim, gente, vamos organizar as ideias, vamos passar tudo aqui, vamos digitar o que todo mundo está falando, vamos abrir uma votação para ver o que a gente vai fazer realmente, qual dos times a gente vai usar, onde eles pediram também para a gente escolher algum lugar do Brasil onde a gente ia fazer o projeto, qual lugar do Brasil a gente vai fazer. E eu fui aquela pessoa que foi digitando. Então, quando as ideias divagavam muito, eu falava, gente, então, várias ideias, vamos abrir uma votação? O que vocês acham? Vou fazer isso ou isso? Aí, como eram pessoas de várias áreas, sempre surgia um questionamento, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, a gente tem que tomar cuidado com aquilo ali. Então, quando surgiu algum questionamento de uma determinada área, eu era aquela pessoa que fazia assim, fulano, isso aqui é da sua área, o que a gente pode fazer? Aí a pessoa falava. Então, eu fui mais essa pessoa, só que na minha cabeça não seria o suficiente para passar, né?
e acabei passando para a segunda fase. A segunda fase, na verdade, terceira, né? Foi um painel de negócio com os gestores, e aí essa fase foi mais direcionada, foi ali por volta de maio, fim de maio, dia 28, mais ou menos, se não me falha a memória, de maio, foi o painel de negócio com gestores, e como que funcionou? Tivemos uma pré-tarefa também. Uma dica que eu dou é que eu tive problemas com a CIA de talentos. Eu quase perdi a primeira pré-tarefa, porque eu não estava recebendo os e-mails da pré-tarefa. Então, eu aconselho quem está fazendo pelos talentos olhar sempre aquela aba de mensagens de notificação dos processos que você está prestando, porque eles mandam todas as mensagens ali. E se eu não abrisse, se na verdade uma amiga minha que também estava prestando não falasse, olha, tem pré-tarefa, você fez a pré-tarefa, eu nem ia saber de nada do que estava acontecendo. Então, para a segunda fase, eu me atentei mais a isso, recebi o e-mail que eu tinha passado, e aí no final no e-mail eles falam mesmo, tem uma pré-tarefa, só que depois eles mandam outro e-mail com a pré-tarefa, então aí esse segundo e-mail tinha problema. A pré-tarefa do painel de negócios, na verdade, antes de falar sobre a pré-tarefa, o painel de negócios foi mais direcionado. A gente já estava competindo, entre aspas, concorrendo, na verdade, com as pessoas que iam para as mesmas áreas do mesmo lugar que a gente. E foi até engraçado, porque tinha um pessoal lá de qualidade para Borotas, qualidade também para Guaíra, e eu, manutenção para Andradina. E eu, tudo bem, deve ser só um processo seletivo, né, gente? Tudo bem, não tem problema. E aí tinham pessoas de engenharia elétrica para Andradina junto comigo, o pessoal ali da qualidade para as outras áreas era mais de engenharia química, engenharia de alimentos, essas coisas. Então, como é que foi? Eles mandaram a pré-tarefa. A pré-tarefa, dessa vez, eles passaram os 4 pilares raiz, né, para a gente contar para eles quais os pilares a gente se identificava mais e contar uma situação que a gente viveu que estava dentro daquilo que a gente estava falando, dentro do pilar que a gente falava que a gente se identificava mais. E aí também, além disso, eles pediram para a gente pesquisar tendências de mercado para 2021, né? Tendências de sustentabilidade, de tecnologia, de logística e tudo mais. E aí, como é que foi a dinâmica? Foi da mesma forma que o outro, eles deram um tempinho para a gente falar da pré-tarefa, para a gente se apresentar. Eles não pediram em nenhum dos dois, eles mesmos pediram. Não precisa falar de qual faculdade vocês vêm. Falem apenas o curso, nome, idade e discorram sobre a pré-tarefa. Depois, na dinâmica, eles pediram para a gente dar uma nova solução diante do cenário atual no mercado. A gente tinha que encontrar uma nova solução para a Raizen. E aí a gente ia direcionar essa solução para quê? Para os colaboradores, para os parceiros, enfim. E aí a gente ia ter que escolher em qual área a gente ia trabalhar. Ia trabalhar na logística, ia trabalhar com sustentabilidade, enfim, as áreas que eles auxiliaram a gente a pesquisar sobre as tendências de mercado. E aí, essa foi a dinâmica. Também vou contar um pouco do comportamento que eu tive na dinâmica. Foi bem caótico essa segunda dinâmica. Todo mundo queria falar, muito. E aí você percebe as pessoas que querem meio que liderar o grupo, mas acabam um pouco se perdendo no personagem, porque não deixava ninguém falar, nada do que as outras pessoas falavam estava bom, era só a ideia dela que prevalecia. E aí, no meio da dinâmica também, um detalhe importante que eu não falei é que a gente teve uma consultoria com os gestores que estavam avaliando a gente. Nessa dinâmica, os gestores das áreas que a gente ia, das unidades que a gente estava tentando, estavam acompanhando a gente com o pessoal da CIA. E aí, no meio da dinâmica, a gente teve uns 5 minutos de consultoria ali com eles, para debater as ideias que a gente trazer as dúvidas para poder continuar a dinâmica. E aí eram umas 12 pessoas que a gente tinha no grupo, e no final a gente teve 5 minutos para apresentar. Nessa dinâmica, eu falei pouco também, mas eu ainda era aquela pessoa que tentava organizar o grupo.
porque a moça da CIA de talentos mesmo falou para nós, vocês tiveram ideias muito legais, só que vão ter situações na vida de vocês que vocês vão ter que ser objetivos e decidir as coisas rápidas. E a gente teve dificuldade para isso, porque todo mundo queria mostrar que sabia sobre a empresa, todo mundo queria mostrar que sabia sobre o mercado, e acabava se perdendo nas ideias. Então, eu fui aquela pessoa que falou assim, gente, vamos estabelecer um método de fila para que ninguém fique passando na frente de todo mundo. Adiantou? Não, mas pelo menos foi uma ideia. A galera ali, no começo, levantava a mão com o número, e conforme ia falando, ia abaixando. No início até que deu para controlar. No fim, virou bagunça. Mas tentei. E eu era ainda aquela pessoa que falava, ó, então vai fazer isso, então vai fazer aquilo. Ah, mas eu acho melhor a gente fazer dessa forma aqui. Ah, então acho melhor fazer desse jeito, com a ideia da fulana. E aí, conforme tem essa falazada em cima de todo mundo, vocês vão perceber no processo que vocês vão prestar que tem pessoas que não conseguem, que não, elas vão se apagar. Tentem ser aquelas pessoas que buscam essas pessoas de volta para falar no grupo. Fulana, você não tem uma ideia, nada a agregar? Você não tem nada para falar para a gente? Vamos, fala, você tá quieto, tá tudo bem. Porque isso é importante. Não é ideal. Não é ideal só você brilhar. Você tem que dar um jeito de todo mundo falar. No final da dinâmica, tinham pessoas que não queriam falar. E eu falei assim, não, gente, todo mundo vai falar. É 5 minutos dividido em 12. Cada um fala 30 segundos, mas todo mundo vai ter que falar. E é assim, na hora da apresentação, já fica a dica aí, não seja palestrinha. Dividam lá o que tem que fazer, tudo. Proponha a divisão, proponha sempre todos participarem, integrem o grupo de vocês, né? Perdi o raciocínio. Mas, enfim, depois, no próximo slide, eu vou falar um pouco mais de dicas. No mesmo dia que encerramos a dinâmica, a gente já fez a entrevista com os nossos gestores. E a entrevista da Raizen foi bem, assim, diferente das outras que eu já tinha feito, porque as outras eram muito mais voltadas para o meu currículo que estava cadastrado na plataforma. O da Raizen, não. O da Raizen, detalhe, falei isso, nenhuma empresa nunca decidiu algum conhecimento técnico meu. A única coisa que me perguntaram uma vez é se eu tinha domínio de Excel e domínio, entendia mais ou menos de língua inglesa. Mas domínio técnico, tipo, se eu der um banco de capacitor para você, sei lá, dimensionar um banco de capacitor para colocar numa subestação. Ninguém nunca fez isso. Também ninguém nunca vai fazer. Isso vocês podem ficar tranquilos. Mas a entrevista da Raizen foi bem, assim, atípica. Eles não me perguntaram assim, não me deram a liberdade. Fale sobre você. Eu poderia ficar 20 minutos falando, fazendo aquela apresentação que eu fiz para vocês no início, muito mais falada, né? Foi mais voltado assim. Me fale situações que você se sentiu frustrado, situações que você teve que lidar com algum momento de incômodo, situações que você propôs algo inovador, situações que você teve que chegar numa pessoa e falar que a atividade dela não estava sendo tão bacana, meio que intervir no que ela estava fazendo, enfim, várias situações. E aí, outra dica que eu deixo para vocês. Para o pessoal que está participando de CREA, participando de empresa júnior, participando de iniciação atlética e outras várias atividades extracurriculares, sejam espertos. Contem situações que vocês viveram nesse lugar. Falando na atlética, eu vivi tal coisa. Já que a pessoa não te deu a oportunidade de você contar as experiências acadêmicas que você teve, seja esperto e tente mostrar situações dentro das atividades extracurriculares que vocês viveram durante a faculdade. Então, quando ela me fazia uma pergunta, eu falava, no centro acadêmico eu fiz isso, no centro acadêmico eu fiz aquilo, na atlética eu vivi isso, na atlética eu vivi aquilo. Aí eu falei para ela, pensei uma hora, como é que eu vou falar para ela que eu já fiz 2 faculdades? Aí ela me perguntou uma coisa, eu falei, nossa, quando eu participei da empresa júnior lá na outra faculdade que eu fiz, aí ela já me perguntou, como assim outra faculdade? Você fez outra faculdade antes? Aí eu falei, eu fiz tal curso e tal, blá, 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 mudei. No final, ela me perguntou, eu perguntei para ela, na verdade, né?
para onde que era a vaga, porque Andradina, nunca eu tinha ouvido falar na minha vida, né? Aí ela falou, eu tô aqui em Andradina, na divisa com Mato Grosso do Sul. Tem problema para você? Aí eu falei, não, já morei 800 quilômetros da minha casa, 600 depois de um tempo aí não vai fazer diferença. E aí no dia seguinte eu recebi a ligação que eu tinha sido aprovada. O início estava previsto para julho de 2021, mas por alguns problemas, eles dão um mês mais ou menos para a gente se organizar com a faculdade, para a gente poder mudar e tal. Não é assim, aprovou, daqui uma semana você começa a trabalhar. Dá um mês para a gente se organizar, mas como eu ainda tive alguns problemas com documentação da faculdade, eu acabei entrando em agosto. E eles não fazem só uma chamada, não é uma chance, não é que nem vida, não, uma chance e acabou, viu, gente? Se você não foi passado de primeira chamada, entre aspas, aguarda, porque sempre tem gente que desiste e eles vão colocando pessoas no lugar. Para esse processo que eu prestei, até setembro, até começo de agosto, eles estavam chamando pessoas. Então, tenham fé, que se você não passou na primeira, uma hora vai sair. E aí, passei, pode passar o slide, amiga. Então, passei, eu sou estagiária de manutenção industrial, cuido da parte elétrica, instrumentação e automação da indústria, e a bioenergia. A bioenergia é geração de vapor e geração de energia, né? Então, eu estou na unidade Gaza, da Raizen, que fica em Andradina, e aí tem uma fotinha minha para vocês, de EPI. Hashtag use EPI, galera. E aí, vou dar uma dica agora, antes da Aline se apresentar, vou dar algumas dicas de vida, assim, que eu sempre dou para os meus amigos que estão prestando processo seletivo, que vieram me procurar para esse último processo seletivo da Raizen. Destrinchem o site da empresa que vocês estão querendo entrar. É o mais importante que vocês vão fazer durante todo o processo, porque no site da empresa você já encontra todas as informações necessárias que você vai precisar para o processo seletivo inteiro. Ali você tem relatório anual de sustentabilidade, você tem todos os produtos que a empresa faz, você tem todas as parcerias, todos os projetos sociais, projetos de sustentabilidade. No site da Raizen, você tem notícias da Raizen também. Então, o site da empresa é a sua apostila. E pelo site da empresa, você já sente se aquela empresa é o seu perfil ou não. Se é uma empresa mais séria, se é uma empresa mais descontraída não, mais jovem, com aquela pegada mais inovadora. Então, pelo site da empresa, além de você já ver se é o seu perfil ou não, você já tira todas as informações básicas ali. Comportamento durante o processo seletivo. Sejam objetivos. Falem o necessário para aquilo que eles estão te perguntando. Nem a mais, nem a menos. Não fale pouco, mas também não seja palestrinha. Não queira ficar mostrando o tempo inteiro que você sabe. Fala o que é necessário. Calculem bem o que vocês vão falar. E sejam confiantes no que vocês estão falando. Não fica assim, eu acho que foi isso, muito não é bacana, não é muito bem visto, não. Detalhe, gente, eu nunca fiz algum curso, que eu sei que tem curso para prestar processo seletivo de estágio. Eu estou falando da minha vivência. Pode ser que para outras pessoas foram diferentes, mas essa foi a minha vivência, o jeito que eu entendi que eu tinha que me comportar durante o processo seletivo que eu estava prestando. Sejam objetivos, estejam felizes por estar ali, não precisa ficar pagando pau para a empresa, que nem eu prestei o processo seletivo uma vez que o cara ficava, eu amo essa empresa, tudo de bom, não sei o que e tal. Não tem necessidade de fazer isso. Mostra que você conhece a empresa, mostra que você tem vontade de estar ali, sorria bastante, integre o grupo. Para a Raizen, pessoas e trabalho em pessoas é muito importante. A Raizen é uma empresa que preza muito pela segurança das pessoas. Então, mostrar que você sabe trabalhar em grupo e a importância que você dá para as pessoas que estão na sua equipe, na Raizen, isso é bem visto, muito bem visto, né? O pessoal que sabe se comportar
e em trabalho em equipe. E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Não seja palestrinha, já falei. Integre o grupo de vocês, que nem eu acho muito bacana. Eu não me sinto feliz em ver um grupo que só eu falo, que só... É porque a galera às vezes se perde no personagem, como eu falei, todo mundo quer ser líder. Hoje em dia, seja líder, já virou amém, já, tanto que o povo fala. Mas entendam que o papel do líder não é você chegar e sair delegando função, ou, ai, gente, o que a gente vai fazer e controlando a atividade. Ser líder é você desenvolver a pessoa que está dentro do seu grupo também, é você trazer ela de volta. Se você está vendo que a pessoa está apagada, tenta trazer ela de volta, tenta fazer ela falar, seja aquela pessoa democrática, proponha votações, proponha todo mundo falar, integre o máximo de ideias numa só. Teve um processo seletivo que eu fiz, que no meu grupo, eles deram uma pré-tarefa também para nós, e no meu grupo ficou só o pessoal que teve as ideias mais divergentes. E aí, no fim, a gente teve uma sinergia tão grande no grupo, que a gente conseguiu montar uma solução com um pouquinho de tudo que cada um tinha pensado. Então, tentem buscar isso, integrar as pessoas do grupo de vocês. Não encare aquilo ali como concorrentes que vão passar. Estejam felizes por estar ali. Pode ser que não dê certo nesse também, pode ser que não dê certo no próximo, mas não desistam, vão prestando, devagarzinho, uma hora vai sair. Para quem já quer, aconselho muito, quem já quer prestar um processo seletivo para conhecer como é que vai prestando. Eu comecei assim, depois a brincadeira ficou um pouco mais séria para mim, e aí fui aprovada na Raizen, hoje estou aqui estagiando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. E vamos abrir para as dúvidas aí. Ana, tem uma dúvida relacionada a questão de, na sua entrevista, por exemplo, como que você se preparou? Você, olhou bastante site, tal, estudou, tudo mais, mas você tem alguma dica, assim, para essa questão na entrevista? Tenho. A dica que eu dou é: monte uma linha do tempo da sua vida, do que você acha mais importante do que você fez, desde o momento que você acha que você começou a fazer coisas importantes para você e para a sociedade, até o dia de hoje. Se você se conhece, se você sabe falar, contar a sua história, qualquer pergunta que eles vão fazer sobre você vai sair de forma natural. Então, era uma coisa que eu já estava até cansada de repetir o tempo inteiro a mesma coisa. Mas acabou gravando, e aí, para essa entrevista da Raizen, que foi muito diferente das outras que eu prestei, foi saindo de forma natural, assim, nossa, eu tenho que falar disso que eu participei, dava a situação. Nossa, eu tenho que falar disso aqui também, dava outra situação. Então, vejam, façam uma linha do tempo da vida de vocês. Até porque o gestor que vai estar te avaliando, se um dia alguém chegar e falar assim para você: Ana, me conta da sua vida. Você não pode ficar assim, então, eu faço isso, faço aquilo e tal, e vai lembrando do que você tem que falar. Você tem que mostrar que é uma pessoa com as ideias organizadas. Então, essa linha do tempo, me falaram no primeiro processo seletivo que eu prestei, eu nunca mais esqueci. É a dica de ouro que eu dou aí. Se conheçam. E tentem imaginar as possíveis perguntas que eles vão fazer. E fujam desses padrões que vocês acham aí na internet. Qual é o seu maior defeito? Eu nunca recebi uma pergunta dessa. Pode ser que exista, mas eu nunca recebi. Mas tentem, se conheçam, façam uma imersão consigo mesma. Porque aí depois qualquer pergunta que vier em processo seletivo fica fácil. Show, obrigada. Aí tem uma pergunta do YouTube também que mandaram aqui. Acho que a pessoa acabou entrando um pouco depois do que você tinha falado, que era da sua faculdade ser longe do local do estágio. Se você puder falar rapidamente como que ficou. Falo sim. Calma aí que eu perdi o raciocínio, família. Só um minuto, deixa eu voltar. O que tá rolando?
tá online, né, por enquanto. Eu consegui quebra de pré-requisito da UFM para conseguir fazer estágio obrigatório, mas por enquanto ainda não puxei a matéria. Então, eu estou levando no EAD, meus professores estão bem flexíveis quanto a isso, a empresa também é bem flexível. E aí, caso o ano que vem volte para o presencial, eu vou tentar fazer algumas matérias na Unesp de Ilha Solteira, que é aqui perto. E estamos avaliando aí, né? Estou fazendo várias reuniões com meus coordenadores para ver se realmente a faculdade vai aceitar. E por enquanto está assim. Mas, para ser sincera com vocês, queridos, eu ainda não estou preocupada com essa situação. Todo mundo me pergunta isso. Pô, mas você está tão longe da faculdade, o que você vai fazer quando você tiver que voltar? Gente, eu passei no estágio, eu vou viver o estágio. Ou para frente, lógico que eu já estou me programando, mas a Ana do ano que vem fica para a Ana do ano que vem. A gente ainda está em outubro de 2021, eu vou viver o estágio. Então, isso daí é uma preocupação para mais para frente, mas é isso que eu vou fazer. Se voltar 100% presencial, eu vou tentar puxar algumas matérias da Unesp de Ilha. Beleza, obrigada. De nada. Eu tenho uma dúvida também. Você estava contando aí como foi seu processo seletivo, né? Qual você acha que foi, assim, seu diferencial para conseguir a vaga? Ai, gente. Eu não sei, sinceramente, porque, falo para vocês, esse processo da raiz, gente. Eu não imaginava nem que eu ia passar da primeira fase, para vocês terem noção. Eu sempre tive a ideia de que a Raizen era muito concorrida. Quando eu comecei a prestar processo seletivo, a Raizen estava aberta, mas eu ainda não tinha os pré-requisitos para prestar, né? Que era o tempo mínimo de formação. Então, eu não sei. Eu poderia falar que é a minha comunicação? Poderia. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de integrar as pessoas comigo. Por isso que eu falo para vocês, entendam a importância das pessoas no grupo de trabalho de vocês. E sejam felizes por estar ali. Não tem por que ficar nervoso. Não é vida ou morte. Se você não passar, não vai morrer. Então, sorriam sempre. Agreguem as pessoas com vocês. E tentem demonstrar felicidade por estar ali. É o que eu sempre, quando eu poderia ter passado por um monte de coisas durante o meu dia, já teve entrevista que eu fiz, e antes, 10 minutos antes, estava dando maior B.O. na minha vida, na hora que eu entrava era sorriso no rosto e bora lá, vamos conversar, vamos me vender. Mas eu acho que o diferencial maior é isso, pessoas, eu dou bastante importância para as pessoas junto comigo. E eu entendo, a partir das vivências que eu tive durante a faculdade, em Atlética, Centro Acadêmico, e outras da empresa Júnior, eu entendi a importância do trabalho das pessoas comigo. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem mandar no chat aí também. Ana, tem outra dúvida que me mandaram aqui, era sobre job rotation. Se quando você entrou, você já entrou na sua área ou se você passou por algumas áreas? Não, eu já entrei para minha área. Vai rolar um certo job rotation, porque o meu supervisor aqui na casa, ele cuida de 2 áreas, que é manutenção elétrica, instrumentação e automação, e bioenergia. Então, vai meio que rolar por quê? Porque ainda é elétrica, né? Eu não vou para extração, não vou para destilaria ou para fábrica de açúcar. Então, vai meio que rolar por causa disso, mas não vai divergir muito, não. Já entrei na área que eu ia ficar mesmo. Show, obrigada. Nada. Mais alguém, galera? Aproveitem a hora. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu volto a compartilhar.
Gente, agora a gente vai ter uma outra participante, que é a Aline. A Aline, você já pode começar. Boa noite. Eu queria agradecer o convite da empresa Júnior e a Ana, que me arrastou com ela. Eu sou bem tímida, então eu estou ousando aqui falar um pouquinho com vocês. Espero contribuir. Bom, eu já passei dos 30, então eu pus 30 e uns pontinhos. Eu sou natural de Mogi Guaçu. Eu falo, assim, que aos 18 anos é muito difícil a gente já tomar, pelo menos para mim. Eu tinha a convicção do que eu queria ser. Algumas pessoas não. E eu acho que tá tudo bem, porque eu tinha a convicção do que eu queria ser e no fim eu me formei numa coisa completamente diferente. Trabalho com uma coisa que eu nunca pensei em trabalhar. Eu sempre quis fazer medicina. Então eu segui esse propósito, estudei o colegial todo com foco em medicina. E aí, no terceiro colegial, eu achava que eu não estava pronta para prestar e, enfim, e passar. E aí eu prestei odonto em todas as universidades públicas para mostrar para os meus pais que eu estava estudando. Eu só não estava pronta para entrar em medicina ainda. Achava que eu não tinha média o suficiente. E aí eu passei em todas as faculdades de odonto. Passei na USP, passei na Unicamp e passei na Unesp, nas principais, né, que eu prestei. E aí, na USP eu passei em 5º lugar, então, tipo, pro meu pai foi um super orgulho e ele me obrigou a ir fazer. Ele achava que eu tinha que experimentar, porque eu nem sabia o que era medicina, por que eu não poderia gostar de odonto? E aí eu fui para Ribeirão, que é mais ou menos uns 300 quilômetros da minha cidade, e é bem maior. A minha cidade tem 220 mil habitantes, mas é uma cidade do interior, né? Apesar de estar próximo de Campinas, tudo. E aí eu fui para Ribeirão, e aí depender de ônibus e tudo mais, aqueles perrengues que todo mundo passa quando vai para uma cidade maior, né? Me perdi várias vezes, normal. E aí eu fiquei um semestre lá, e aí depois de um semestre eu fui conversar com a coordenadora de curso, e ela, assim, eu acho que ela foi a maior desmotivadora, a primeira desmotivadora da minha vida. Quando eu entrei com foco em parte bucomaxilo, para quem não sabe é a parte de cabeça e pescoço, e câncer e tal, que eu queria trabalhar na área hospitalar. Então, pensei, odontologia, se eu seguir esse caminho, não vai fugir muito da medicina. E aí ela, né, depois, assim, no meio do ano, eu fui conversar com ela, ela me falou, se você entrou aqui pensando em medicina, desiste do curso, você tá no curso errado. E aí eu fiz minhas malas e fui embora para casa, fechei minha matrícula e fui embora de mala e tudo sem avisar meus pais. Foi um caos. Eles ficaram bem bravos, enfim. Aí eu comecei a vida do cursinho, que é muito traumática, para mim foi muito traumática. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e desenvolveu uma ansiedade ainda maior, enfim, todo mundo passou, né, já por isso. E aí eu finalmente entrei em medicina, entrei na PUC em 2008. E aí, por um problema familiar, depois de um semestre eu tive que trancar a faculdade. Meu pai tinha se mudado para o Mato Grosso, para Três Lagoas, divisa com Andradina. É a primeira cidade do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul. E aí ele obrigou a gente a mudar junto, né? Então, e aí chegando lá, ele não me deu muita opção. Pela primeira vez, ele limitou as minhas opções. E ou eu estudava em Três Lagoas, tinha a Federal de Três Lagoas, acho que melhor, assim, não o melhor curso, mas o mais destaque, assim, era Direito e Engenharia de Produção, que estava começando, por conta das muitas empresas que estavam chegando em Três Lagoas. E Ilha Solteira, que para mim eu achava que ficava na praia, que tem a Unesp, né, as engenharias, e Araçatuba, que tinha um curso de odonto na Unesp. E aí eu fiquei bem revoltada, e aí falei, não, se não, já não é medicina, não é odonto, eu vou prestar engenharia. E foi assim, aleatório. Meu pai é engenheiro de produção, sempre insistiu muito que a gente fizesse civil, eu e minha irmã e tal. E eu acabei escolhendo elétrica, e no começo foi um erro. Eu escolhi elétrica simplesmente para, acho que desafiar meu pai. Eu cresci, assim, numa família metade muito feminista e metade muito machista. Eu, graças a Deus, assim, cresci numa família de mulheres muito fortes, do lado da minha mãe. E
a minha avó é muito exemplo, assim, eu tenho ela muito como exemplo. Ela, em 1950, ela casou com 30 anos, isso não era normal. Ela estudou, ela fez magistério, ela foi trabalhar fora, ela era coordenadora de escola, e meu avô quem trabalhava em casa, meu avô quem cuidava das crianças, meu avô quem tinha o trabalho em casa, né, ele era barbeiro. Então, eu sempre tomei muito a minha avó como referência, que é a minha avó materna. Ela sempre diz até hoje, ela tá bem velhinha, mas ela ainda diz que a gente pode ser o que a gente quiser. Mas, do lado do meu pai, é uma família militar, então totalmente machista. E aí eu acabei indo fazer elétrica, que eu pensei que era um curso totalmente masculino, e de fato eu era a única menina. Na verdade, era eu e mais uma, né? E então eu fui para elétrica para desafiar ele, mas eu também não achava que eu ia passar, porque eu nunca pensei em exatas. Mas acontece que eu passei, e aí de novo ele falou, a sua opção ou é fazer isso ou vai trabalhar, cuidar da vida. E aí eu fui. Eu me surpreendi muito, eu tinha muito preconceito com a Unesp, eu sempre quis estudar na Unicamp, era o meu espelho de vida, assim. Mas aí fui para lá e eu me surpreendi muito, assim, a faculdade é muito boa. É claro que eu saí de lá em 2014, né, mas acredito que o nível ainda mantém-se o mesmo. Todos os meus professores eram pós-doutorados, eles eram formados lá na Unesp, eram pós-doutorados fora do país. Então, eram professores da primeira formação do curso, então tinham 30 anos de bagagem. E eu saí de lá muito bem formada, assim. Mas no começo eu odiava todos os dias do meu curso. Eu demorei 2 anos para encontrar alguma coisa que me motivasse a ir para aula. Antes disso, nesses 2 primeiros anos, eu tentei outras coisas para me manter lá. Então, eu participei do Baja, para quem não sabe, é um carrinho off-road, uma gaiola que a gente constrói e faz competição, né, em terra. E foi um grande aprendizado, foram 3 anos na equipe, e foi onde eu aprendi a dividir, porque eu morava sozinha, então eu viajava só com os meninos, e aí, tipo, aquele negócio, acampar, pousada barata, quarto misto, enfim. Foi uma experiência ótima para mim. E aí, depois eu entrei no DA, no diretório acadêmico, e eu fiquei 4 anos no diretório acadêmico. Então, para quem está no começo da faculdade ainda, eu incentivo muito participar de programas dentro da faculdade. Isso desenvolve muito a gente ser colaborativo, a gente ser predisposto a trabalhar em equipe, isso é muito importante em qualquer empresa. Então, não foquem só na graduação, não foquem só em ir para o lado de pesquisa, a menos que você queira ser um pesquisador, e aí é um caminho completamente diferente. Mas busque tudo que você puder explorar dentro da faculdade, acho que isso contribui muito depois com a sua carreira. Aí, finalmente, eu me formei, e aí, em 2014, eu comecei o processo de estágio. Por incrível que pareça, a Raizen foi a primeira empresa que eu fiz processo, e eu não passei. Então, não se frustrem. E eu confesso que quando eu conheci o modelo de estágio, porque eu estudei muito a empresa e o modelo de estágio deles, eu sempre mantive dentro de mim que eu queria entrar na Raizen. Parece demagogia, mas não. Foi o primeiro não que eu tomei e eu não desisti. Depois fiz vários processos, aí passei numa empresa, chama Cummins, eles fazem motores elétricos lá em Guarulhos, mas aí meu pai me limitou, porque eu tinha passado na International Paper, que é aqui em Três Lagoas, então ficaria em casa, né? E aí, mais uma vez, ele decidiu um pouco a minha vida, e com 20 e poucos anos ainda sendo sustentado, a gente não tem muita opção, né? E eu acabei fazendo meu estágio na International Paper. Fiz o processo pela Companhia de Talentos, aquele perfil, DISC, depois aquelas provas de conhecimentos gerais, né, prova de português, tudo online. Na minha época, era aquelas perguntas. Eu não sei mais como está o processo hoje. E aí eu entrei no estágio lá. Inclusive, a minha dinâmica de grupo, eu lembro que a gente pegava um dado e tinha algumas características. E aí você tinha 1 minuto, você pegava o dado, escolhia um lado, e você tinha 1 minuto para falar sobre aquela característica em você, né?
como aquilo era aflorado em você. E eu achei, assim, que eu não tinha ido bem, a gente sempre acha, né, pelo menos eu. E depois a gente foi para a entrevista com o gestor da área. Eu passei por 2 entrevistas, foi o supervisor da engenharia e depois o coordenador. E com o coordenador eu fiz uma entrevista em inglês. A International Paper é uma empresa americana, eu já sabia, mas foi um inglês tranquilo, ele me pediu para falar da minha família, então, assim, para quem procura empresas que são internacionais, é importante a gente saber a língua e pelo menos o básico, né? Porque no meu caso, 2 processos que eu fiz que eram com empresas americanas, eu tive que falar em inglês um pouco. Eu tive a entrevista em inglês. E aí eu fui aprovada, eu entrei na confiabilidade de manutenção, foi um estágio onde eu cresci muito, eu entrei para trabalhar como estagiária, mas eu nunca aceitei muito bem não. Eu tenho um problema com não. E eu lembro que eles foram dar o treinamento de NR10, que é norma básica de elétrica, né, para poder trabalhar com áreas energizadas, você tem que ter essa norma. E para trabalhar em alta tensão é o CEP, né? E aí eles estavam treinando as pessoas da equipe, né? Estavam reciclando, e aí eu pedi para fazer a norma. E aí meu gestor, na época, o supervisor, falou assim, mas nenhum estagiário faz. Eu falei, mas eu quero fazer, eu queria entrar na parte dos transformadores, eu queria ver a coleta de óleo, eu queria ver tudo aquilo que eu tinha estudado na faculdade, apesar de não ser o foco do meu estágio. E aí, com muito custo, eles me liberaram, aí me liberaram todos os treinamentos, eu fiz altura, espaço desconfinado, fiz tudo. E aí eu comecei a entrar em todos os lugares com os inspetores, que é quem, dentro da manutenção, uma das etapas da empresas que têm foco em manutenção preventiva, é fazer o processo de inspeção sensitiva, né, que cabe a um inspetor. Então, ele passa na área, numa máquina, por exemplo, e é sensitivo mesmo, ele escuta o barulho da máquina, algumas coisas ele consegue medir, enfim. E eu acompanhava os inspetores nessas rotas. Foi onde eu aprendi muito, que eles costumam falar de chão de fábrica, né, esse pessoal de chão de fábrica, pessoal mais operacional, tem muito para ensinar. Então, quando você entrar num estágio, se for uma área mais técnica, escute essas pessoas, porque eles têm muito, muito para agregar na nossa formação. E aí, eu fiquei 1 ano no estágio, aí depois de 1 ano, automaticamente me convidaram para ser trainee, então eu não fiz o processo de trainee lá na International Paper. E eu fiquei mais 1 ano. Aí, no meu trainee, eu fiz o job rotation, eu passei pela excelência de manufatura, passei pela área de manutenção em si, foi bem enriquecedor. Eu não mudei de unidade, alguns trainees tem um programa de trainee da International Paper que roda as 3 unidades, e eu fiquei focada o foco foi em Três Lagoas, porque era a área da elétrica, né? O pessoal que entra da química ou da manutenção, às vezes entra nesse job entre unidades também. E foi um processo muito bom, assim, o trainee tem responsabilidades, então, enquanto estagiário, tem responsabilidade sim, a gente é cobrado, eu tive que entregar um projeto de estágio, eu fiz toda a parte de lockout, tagout das máquinas de ar-condicionado que a empresa não tinha ainda, então fui eu que fiz o projeto, e depois que eu saí, eles ainda me ligavam para falar sobre o projeto, então isso foi bem legal, que eu sei que eu deixei um pedacinho meu lá. Então, outra coisa importante, onde você quer chegar, ali pode não ser o estágio onde que você quer, porque eu não me encontrei lá na confiabilidade, depois eu não me encontrei dentro da manutenção elétrica, que eu já sabia que era onde eu ia ficar, e aí eu fui buscar outras coisas. Durante esse tempo, eu fiz o MBA em Engenharia de Produção e Lean, porque eu estava sentindo falta disso, né, no trainee. E aí, em 2017, eu resolvi sair e prestar outro trainee. Aí, prestei o trainee da CPFL, e era para ser engenheira de campo. Eu fui a primeira engenheira mulher, né, de campo na CPFL, construindo subestação. E foi um desafio muito grande. Acho que foi primeiro choque mesmo que eu tive com
com o feminino e o masculino. Porque até então eu sentia isso dentro de casa, né? Tinha algumas coisas assim, alguns tabus dentro de casa, né? Com o meu pai, com o meu avô. Mas eles nunca chegaram a falar assim, você é mulher, você não pode, apesar de eu sentir isso. Mas na área elétrica mesmo, na construção de subestação, foi a primeira vez que eu senti isso. Eu lembro que eu morei em muitas cidades, eu fiquei 2 anos lá, e a obra anda, você anda junto, né? Então, passava 6 meses, 4 meses. Isso também para quem está longe de casa, para quem está longe da família, acho que é outro crescimento, é outro processo. Às vezes tem dia que, puta, o emprego é um trabalho, é um saco, assim, você tá péssima, o dia não rendeu, e aí você chega em casa, não tem ninguém para te dar um abraço, um apoio, é só telefone. Então é outro crescimento também, foi muito bom isso para mim. Dentro desse trainee, eu falo assim que foi lá que eu realmente aceitei a minha vulnerabilidade e venci, assim, todas as barreiras. Eu venci a minha timidez, que eu era bem mais tímida, e eu ousei ser mulher, construindo subestação, ser a primeira mulher. E aí eu lembro que uma vez eu recebi a visita do pessoal da VEG, e a VEG fornecia o trafo, né? A VEG quem faz os transformadores das subestações, para a CPFL, na época que eu estava. E aí eles vieram fazer uma visita numa obra grande que a gente estava construindo lá em Campinas, e aí chegou esse pessoal, né, a gerência, e eles falaram, eu fui receber eles, a gente queria falar com o engenheiro responsável. Aí eu falei, pois não. Aí um dos caras deu uma risadinha e falou, o engenheiro. E aí o CREA é engenheiro, né? Por mais que a gente seja mulher, sai como engenheiro eletricista. E eu falei, pois não, tá aqui meu CREA. Eu sou o engenheiro responsável da obra. E aí eu senti, claro, né? Deram uma zoada, uma caçoada, a gente fez a visita. Não foi a única situação que eu passei nesses 2 anos. Teve outras situações, teve situações mais graves, até de assédio. Então, tudo é a forma como a gente se comporta e para quem a gente leva o que a gente está sofrendo. A gente é criado, a mulher, principalmente, infelizmente a gente tem isso ainda na natureza da criação, é culpa nossa, né? Mas nunca é. Acho que tudo é a forma como a gente se comporta, e no ambiente de trabalho, claro, a gente vai ter uma postura mais séria e tudo, então nunca vai ser sua culpa. A pessoa que assedia, que é assediada, nunca é culpada. Isso, a gente tem que colocar isso na cabeça. Foi uma experiência muito boa em várias coisas, mas eu tive experiências ruins e traumáticas também. E aí, depois de 2 anos, eu decidi que tinha chegado, assim, meu tempo de crescimento ali. Eu tinha aprendido sobre construção civil. Eu fiz um curso específico de Lean em construção civil, porque precisava fazer várias coisas de construção civil. O processo de obra de subestação é chamado turnkey, né? É um projeto fechado. Então, você entrega a construção civil, a eletromontagem, a eletromecânica e a parte elétrica mesmo. Então, eu não tinha noção nenhuma de ferragem, de base de concreto, nada. E eu fui atrás, fui aprender, me desenvolvi junto com o pessoal do time, assim, trabalhava com pintores, pedreiros, tinha a parte técnica mesmo, que fazia as ligações energizadas, mas tinha muito pessoal mais simples, assim, e foram eles quem mais me ensinaram, que mais agregaram também na minha vida. Aí, depois desses 2 anos, eu tinha passado por toda essa construção, e eu vi que também não era isso. E aí, de novo, recomeçar outra carreira. E aí, eu queria voltar para mais perto da minha família. Araçatuba fica a 150 quilômetros de Três Lagoas, é São Paulo, né? Tá na Rondon. E prestando processos, assim, Araçatuba não tinha muitas empresas, muitas opções. Comecei a prestar aleatório e consegui essa vaga numa usina, que é o Grupo Nova Arauco. Eles estavam passando por um processo de recuperação judicial. E aí eu vim como especialista financeira para ajudar no plano de recuperação judicial. Eu estava começando
o MBA em finanças, né? Eu tinha começado em 2019, aí eu tinha desistido, aí depois em Araçatuba eu retomei. E aí eu vim com esse cargo, né? Eu confesso que eu não sabia quase nada. Eu tinha feito uns 3 meses do MBA, então eu sabia muito pouco de finança. Mas a diretora que me entrevistou, assim, a gente teve uma afinidade tão grande na entrevista, eu falo que às vezes é sorte, às vezes é o dia, às vezes é o processo. A primeira vez que eu tentei entrar na Raizen, eu não passei. E nesse tempo que eu fiquei na International Paper, esqueci de falar, mas eu prestei outras 2 vezes processos na Raizen, já de trainee, e também não fui aprovada. Uma foi para Tarumã, que é já para o lado de Presidente Prudente, e a outra foi para o corporativo mesmo, lá em Piracicaba, também não foi aprovada. E aí, voltando, né, fiz essa entrevista lá em Araçatuba e foi uma afinidade, assim, com a diretora tão grande, e eu falei, né, fui muito honesta, falei, eu não tenho experiência, a bagagem que eu tenho de planejamento financeiro é em obra, porque eu controlava, né, os custos da obra, prazo de entrega e tudo mais, medição de obra. Então, a empresa que dá o processo de suporte de obra, né, no caso era a VEG, que era quem fornecia. Então, isso é retorno financeiro, enfim, tem algumas projeções, eu cuidava disso, mas entrar como especialista financeira para ajudar numa recuperação judicial, eu não sabia nada. E aí eu fui muito sincera com ela, falei, vontade de aprender eu tenho muita, eu passei por várias áreas diferentes e agora eu quero experimentar essa. E ela foi muito aberta comigo, me deu a oportunidade e foi uma experiência muito grande lá com ela. Eu lidava direto com a diretora, então isso facilitou meu aprendizado, claro, isso abriu umas portas diferentes, né, de quando a gente é estagiário para quando a gente já está na vida profissional, com carteira e tudo mais. Graças a Deus o plano foi homologado, a gente conseguiu implantar, né, a recuperação judicial na usina, eles saíram de uma dívida de 2 bilhões para 300 milhões. Quando eu saí de lá, o fluxo de caixa já estava positivo, então o saldo de safra já sobrava dinheiro para início de outra safra, o que há 15 anos não tinha lá, então eu sei que eu também deixei uma marquinha lá. E aí, eu tenho uns amigos que trabalham na Raizen, em vários lugares, e tem um específico em Andradina, que me falou, olha, tem uma vaga de custo aqui, né, dentro da manutenção automotiva, e que você não se inscreve, né, vem ficar mais perto da sua família, eu falando que eu queria ficar mais perto de casa e tal. Depois de mais de 10 anos, assim, morando sozinha e morando longe, acho que estava sentindo vontade de voltar para perto, né. E aí eu fiz o processo, foi uma entrevista muito tranquila, a Ana até comentou, né, 1,3 milhões de hectares, quanto dá isso, né? É mais ou menos 5 vezes a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro junto, então é muita terra. Em campo de futebol, eu não sei, Ana, porque eu não assisto muito futebol, não. E aí a minha entrevista, claro que ele me perguntou, assim, coisas técnicas, coisas de custo, coisas de orçamento, muito sobre Lean, né, porque a Raizen, ela é um bebê gigante, né, ela tem só 10 anos, então ela cresceu muito, ela é muito rica, é a terceiro maior faturamento do país, né, e só que ela cresceu um pouco sem processo. Foi a fusão, né, como a Ana estava explicando, de 2 empresas, e com processos misturados e sem processo até para muita coisa. Não sei se alguém aqui já faz estágio, né, muitas empresas são baseadas em procedimentos operacionais para praticamente todas as atividades. Então, você é uma analista de manutenção, é um planejador dentro da área de manutenção. Você vai chegar lá, você vai ter um procedimento para você ler e entender o seu trabalho. A Raizen não tem isso em todos os lugares, não é padronizado ainda. O corporativo está começando a fazer esse trabalho. Então, e começou um projeto, né, chama Ser Mais. Esse projeto vem com esse intuito de padronizar os processos, de ter uma governança corporativa integrada, porque são 28 unidades
28 polos, né, e não 28 empresas. Eu trabalho na unidade de Andradina e Mirandópolis, no polo Andradina, que eu sou corporativo. Então, só que são 2, Araçatuba são mais 3, enfim, são muitas unidades. E aí, a comunicação não é igual, né? O que a gente faz hoje em Andradina não é o que é feito em Araçatuba. Em algumas coisas sim, mas em outras não. Então, tem esse projeto hoje dentro da empresa que está criando muitas oportunidades, muitas vagas para quem gosta dessa área de processos, de indicadores. Tenho certeza, assim, que no próximo ano vai aumentar, inclusive, vagas de estágio para isso, porque até hoje, assim, dentro do próprio polo focal, tá vindo algumas pessoas treinarem, né, e estão buscando pessoas focais aqui, então tá abrindo-se muitas portas, com a abertura com a integração da Biosev, tá abrindo vagas integradas, né, para você entrar no portal e já buscar vagas na Biosev. Da COSAN, acho que perguntaram, eu confesso que não sei também responder, nunca vi vaga da COSAN, mas em outras unidades da Raizen está sempre aberto no portal. E aí, falar um pouquinho da manutenção automotiva, né, ser mulher na manutenção. Na International Paper foi muito tranquilo, eu sempre fui muito respeitada, eu nunca senti diferença entre mulher, entre eu, estagiária mulher, e o menino que era estagiário homem, tudo que um tinha direito, o outro também tinha. Sempre foi muito natural. Lá, graças a Deus, tinha banheiro para mulher também. Tem muitas mulheres lá, inclusive, na área do processo. É uma empresa bem aberta, né, para o lado feminino. A CPFL em si, como eu só tive a vivência de campo, não foi uma experiência muito fácil, mas acho que foi muito... Eu cresci muito, né? Sofri, cresci muito. Mas hoje, falando da Raizen, a gerência aqui também é nova, né? Onde eu tô. E graças a Deus ele é a gerência da manutenção automotiva, eu falo. E ele é uma pessoa muito preocupado com o diferente, né? Em ter o diferente no time. Então, no começo, quando ele chegou, no finalzinho de 2019, eram 3 meninas na manutenção. No final do ano passado, no final da safra passada, eram 6, e hoje já somos 15 mulheres dentro da manutenção, num time de 240 pessoas que está abaixo dele. É insignificante? Não acho, né? O crescimento que está tendo da mulher, a abertura que ele está dando para a contratação de mulheres, e falando de mecânica, gestora de campo, dentro do PCM, né, que é onde eu trabalho, que é o planejamento e controle da manutenção, tem meninas em todas as oportunidades, em todos os planos de carreira, né, tem mulheres, e ele está abrindo cada vez mais para mulher. Então, quando ele chegou também só tinha um banheiro feminino, isso incomodava muito ele, e aí a primeira coisa que ele fez foi reformar e aumentar, hoje são 2 banheiros femininos. Então, aqui dentro da Raizen eu nunca senti diferença entre ser mulher ou ser homem. E acho assim que, de novo, né, sendo repetitiva, eu acho que quem cria o tabu somos nós mesmos. Claro que a partir das experiências de família, de criação, sou uma experiência disso, vivi os 2 lados muito diferentes dentro de casa. A minha mãe é muito empreendedora, ela é muito agarrada, ela vai, busca e luta, e mesmo meu pai tentando segurar, e ela vai e faz e acontece. E aí a gente acabou crescendo com isso dentro da gente também, né, de ousar ser mulher em qualquer lugar. E acho que é isso que eu deixo, assim, hoje, com foco, né, nesse mês, né, falando do câncer de mama e tudo mais. Ouse ser vocês, seja natural, chegue e seja você. E aí tem uma frase da Raizen que eu gosto muito, a Ana até falou, né, plantamos hoje para colher no futuro. Então, eu falo assim, né, voltando a essa experiência de não saber o que querer, não saber o que vai ser da vida, não saber se vai dar certo o estágio, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Aproveite tudo que o estágio tiver para te dar, mesmo que você não goste, mesmo que não seja legal, aproveite, absorva, cresça, estude e aprenda.
porque aquilo vai trazer algum retorno para você em outra oportunidade. E trouxe para mim. E eu troquei de carreira, se para pensar, eu troquei de carreira várias vezes. Isso não foi nem um pouco pejorativo, pelo contrário. Hoje eu flutuo muito bem dentro da manutenção, eu flutuo muito bem dentro da área de custo. E isso é bagagem para a vida também, né? E acho que é isso. Muito obrigado, Aline, por essa palestra aí. Agora vamos começar a nossa terceira rodada de perguntas. Mesmo esquema, podem ligar o microfone ou então mandar no chat, que eu vou ficar fazendo esse controle. Eu queria dar início, primeiro parabenizando as duas palestrantes. Realmente foi incrível toda essa bagagem que vocês passaram, conseguiram compartilhar com a gente. Não tenho a pedir desculpa por quem fez isso com você, Aline, mas meus sentimentos. Sei que ninguém deve passar por isso, mas você foi forte e segue aí na luta pelos direitos das mulheres. E eu tenho uma dúvida quanto à evolução que você viu, que você teve, né? Você transitou aí entre vários cursos, e se você acha que essa experiência de ter transitado entre os cursos foi algo que te motivou a continuar tentando, mesmo não sendo o curso que você queria, engenharia elétrica, de onde que você tirou a força, né? Depois dos 2 anos, você falou que você teve um momento que realmente te incentivou a continuar tentando, mas se foram realmente nos projetos de extensão que você participou dentro da faculdade. Eu falo assim que eu tive uma pessoa muito boa na minha faculdade que me ajudou muito, assim. A gente nunca pode, né, se apegar a outro para dar certo, para ser feliz, enfim, né, tudo isso que a gente já sabe, né, a gente tem que buscar algo dentro da gente. Mas o dia a dia da faculdade era muito difícil para mim mesmo, os 2 primeiros anos. Eu não gostava de absolutamente nenhuma matéria, gente. Eu ia bem, graças a Deus, eu sempre tive facilidade com cálculo, eu ia bem. Eu tive 2 DPs, uma em programação, eu odiava, e a segunda foi em eletromagnetismo 2. Eu realmente buguei mesmo, e aí acabei fazendo a matéria de novo. Mas eu acho que para quem... Assim, eu não me sinto uma fracassada por ter tido 2 DPs, pelo contrário, eu acho que foi sadio fazer de novo, aprendi a disciplina, mas eu tive uma pessoa que me dava muita força, que me incentivava mesmo muito a ir para o curso e tudo mais, um amigo, foi meu amigo a faculdade inteira, meu amigo até hoje, e ele que sempre me arrastava. Então, assim, é importante a gente ter elos, amizades, assim, tipo a Ana me arrastando aqui hoje. Quando ela chegou na cidade, o gerente dela é amigo do meu gerente, né? E aí o gerente dela pediu ajuda pro meu gerente. Será que você tem alguma menina no time e tal, que receba a minha estagiária, ela tá vindo de longe. E aí meu gerente veio, né? E aí falou, Aline, e tal, ele sabe que eu moro sozinho. Será que você pode dar uma força? Falei, não, tranquilo, porque eu passei por muitos perrengues. Eu morei sozinha em muitas cidades diferentes, de não conhecer ninguém, de num domingo à noite não ter uma companhia para comer uma pizza, sabe? É muito triste às vezes isso. E aí eu guardei a Ana aqui em casa 30 dias. Os 30 dias que ela ficou esperando o estágio começar, ela ficou aqui em casa, foi uma querida, uma fofa. Mas voltando, né, assim, eu acho que ter pessoas que te dão força é muito importante. A gente é o coletivo, né? A gente não vive isolado. Então, esse negócio que a gente tem que ser feliz sozinho, buscar a força interna, eu concordo, mas alguém próximo incentivando faz diferença. E o Matheus era essa pessoa. Ele queria explorar tudo na faculdade, porque ele tinha feito matemática e sempre quis fazer engenharia elétrica. Então, tudo que ele ia, ele me arrastava. E aí foi isso que foi me motivando, e aí eu fui conhecendo, né, os projetos, o Baja, eu não sei, eu acho que eu já tinha uma coisa com automotiva, carro, e apesar de dirigir muito mal, enfim. E aí eu fui pro Baja, e aí eu gostei daquele carrinho off-road, e o Matheus, ele tinha um Jeep, e a gente fazia muita trilha em ilha, e aí acho que casou tudo. E aí, esses 3 anos, o time lá me dava muita força, né? Eu era gerente de projeto lá, meu último cargo lá dentro foi como gerente de projeto. E
Aí domingo, à noite, de madrugada, terminando o carro para competição, você cria um vínculo com as pessoas, você cria uma família. E isso te motiva a ficar. Depois de um tempo, eu confesso que foram as pessoas que foram me motivando a continuar em Ilha. Eu me apaixonei pela cidade, depois de um tempo, claro, né? Porque no começo a cidade tem 15 mil habitantes, é minúscula, mas é uma graça. Então, eu falo que foram os elos que me seguraram na faculdade, no começo. Depois do segundo ano, eu conheci a matéria de instrumentação. E o professor, é uma graça, sou apaixonada nele, e ele me levou para a iniciação científica. E ele me levou para outros campos, fui para o Rio de Janeiro, fui para vários lugares. E ele me ensinou a estudar o que eu não gostava. E acho que foi isso que foi me fazendo ficar. Confesso que quando eu saí da faculdade, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei ser engenheiro eletricista. Eu não sei fazer nada. Eu não sei montar um banco de capacitor e gerar energia para uma cidade. Eu não lembro mais nada de elétrica. Eu não sei nada. Essa sensação é normal. Do meu primeiro estágio também, cheguei lá achando que eu não ia saber nada. Quando eu fui para o treino da CPFL, achei que eu não ia saber fazer nada. Quando eu cheguei aqui na Raizen agora, depois de tanto tempo, né, tantas passagens em outras empresas, eu achei que eu não ia saber fazer nada. Mas foi isso que me motivou no começo. Foram os elos que eu construí, as pessoas que se aproximaram, graças a Deus foram boas pessoas. E depois descobri uma matéria e um professor que me ensinou a estudar as matérias específicas da engenharia, da elétrica, né, no caso. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Queria elogiar mais uma vez o seu currículo também. Muito bom. Obrigada. Ela é brava mesmo, eu falo isso pra ela não acredita. É brava essa mulher. Muita propaganda sua. Ela falou, não, eu vou trazer ela sabe muito, não sei o quê. Ai, coitada. Até parece, gente. Assim, eu acho que depois da experiência da CPFL, eu fiquei um pouco mais carrancuda, assim, né? Eu lembro que teve uma experiência que eu passei lá na CPFL, que eu sofri um assédio de um terceiro. E aí eu contei para o meu coordenador, e aí eles descredenciaram a empresa na hora, assim, sabe? Eu tive total apoio. Mas eu liguei para o dono da empresa para contar a situação que tinha acontecido, né? E para você ter noção, era uma empresa de guindaste, de guindaste, de que levanta carga, né? E na região que a gente estava construindo a obra, que é na região de Avaré, só tinha essa empresa que tinha um guindaste de elevação de transformador, que são muitas toneladas. E quando eu contei a situação na hora, a empresa foi descredenciada, e tipo assim, buscaram uma empresa em São Paulo, que é bem mais longe, mas me deram total suporte. A CPFL também, assim, eu não posso falar das experiências dentro da CPFL que foram ruins. A vivência com os terceiros que eu tinha interface eram ruins. E perdi o fio. Enfim, aí, lembrei, eu liguei para o dono da empresa para contar o que tinha acontecido, né, para ver se ele trocava o operador guindar outro problema. E ele virou para mim e falou assim, o problema é que você sorri demais para as pessoas. Você deveria ser mais cara fechada, que aí ninguém ia te assediar. E eu achei aquilo um absurdo, porque assim, um dia a gente estava construindo uma obra em Bernardino de Campos, a cidade tem 5 mil habitantes, não tinha nem hospital. Eu morei lá 3 meses. E um dia de madrugada, que todas as obras em subestação, quando é reforma, ampliação, melhoria, né, é de madrugada, porque você tem que trabalhar com a menor carga possível, quando tá todo mundo dormindo. Então, eu trabalhava de madrugada, quase todos os dias. E aí, a gente fazendo essa manutenção na subestação, e quebrou uma máquina de prensar os conectores dos cabos. E sem essa máquina, a gente não prensava os conectores e não religava a subestação. E aí o mestre de obras chegou para mim e falou assim, o que a gente vai fazer agora? Que a gente não tem uma máquina de solda, onde você vai achar um lugar 3 horas da manhã, num domingo, numa cidade de 5 mil habitantes? Falei, mas eu vou dar um jeito. E aí eu tinha uma saveiro, né? CPFL, para o pessoal de campo, eles dão um saveiro, né? Saveiro, essas picapes, eu não lembro exatamente qual que é. Beleza, coloquei a peça, uma prensa manual no carro e comecei a rodar a cidade. Cheguei num posto de combustível, galera bebendo, né, domingão. E aí eu peguei, entrei e falei, eu preciso de um soldador, eu preciso soldar uma peça, enfim, tô fazendo uma obra, tal, não sei o quê. E aí um menino se aproximou e falou, olha, eu tenho um soldador na minha fazenda, eu te levo lá.
Gente, na hora eu nem pensei que era domingo de madrugada, um cara suspeito, né, um menino suspeito, porque ser suspeito, me oferecendo de ir na fazenda dele. E eu fui atrás desse menino, gente. Tipo, 40 quilômetros, entrando já sentido Paraná, porque é bem na divisa com o Paraná, né? São Paulo, mas já na divisa. E entrando no Paraná, aí esse menino que eu chegava nessa fazenda, estrada de terra, aí caiu minha ficha. Eu falei, caramba, onde que eu tô me enfiando, né? Eu tenho uma fé muito grande, né? Eu sou católica e, enfim, sou devota de Nossa Senhora de Fátima e comecei a rezar e beleza. Chegamos na fazenda e não é que ele tinha um soldador? Ele tinha, o cara já estava me esperando, soldou a peça, melhorou a peça, tanto é que a gente trabalhou o resto da obra, a peça nunca mais quebrou, e não me cobrou nada. Ele não queria me cobrar nada, gente. E eu falei, não é justo, imagina, tal, né? Dei um dinheiro que eu achava que valia a hora dele e fui embora. E aí eu cheguei com a peça, o mestre de obra não acreditava, ele falava, imagina, você nunca ia conseguir isso, ninguém ia conseguir isso. E ele contou muito isso pro meu gerente na época, né? E tipo assim, meu gerente falou assim, não fez mais que obrigação. E de fato, eu não fiz mais que a minha obrigação, não tinha que me vangloriar. Mas eu duvido que muitas outras pessoas teriam feito o que eu fiz. Então, é assim, é ousar mesmo, é ousar ser claro, né? Eu me coloquei numa situação de risco, eu não recomendo que ninguém faça isso. Mas foram várias situações assim, não foi só essa. Nossa, uma vez eu me perdi, acabou a bateria do celular, eu não sabia chegar na cidade, foi em Mococa. Acho que aí não passou cidade, né, Ana? E é perto da minha, assim, é a minha região, Mococa, e eu não sabia chegar. Acabou a bateria do celular, eu parei num posto e esse dia eu chorei pro meu pai. Falei, eu tô cansada, não aguento mais, eu não sei chegar em Mococa. Mas tem os perrengues, tem os altos e baixos, tem hormônio, a gente é mulher, a gente tem que entender que a gente é mulher e tem hormônio. A gente tem que aprender a se conhecer, a conhecer nosso corpo, nosso ciclo. Tudo isso é balela? Não é. É super importante você entender o seu ciclo menstrual. Tem dia que você não tá bem e você precisa aceitar isso para poder se relacionar com outras pessoas. Eu acho que é um conjunto de coisas aí que vai dando certo no final. Com certeza. Você falando de períodos, realmente, todo mundo já me conhece aqui, quem é do CREA. Eu sou a chorona, você falando, eu já tava assim, ó. Meu Deus. Assédio. E é uma coisa, infelizmente, comum, né? Mas a gente não tem que normalizar a nossa vida. Mas realmente é muito bom. Eu acho que a gente vive e aprende com esses altos e baixos, né? A partir dos perrengues que a gente aprende mesmo. Das situações difíceis que a gente passa. Mas aí eu queria ver se alguém tem alguma dúvida com a Aline, com a Ana. Nosso tempo está acabando, mas quem quiser continuar, se as meninas puderem continuar também. Só lembrar vocês que a lista de chamada foi passada e o formulário de satisfação também. Aí eu peço para que vocês preencham para que a gente possa fazer sempre, cada vez um projeto cada vez melhor. Cada vez. Eu só queria mesmo, assim, amei a palestra das duas, da Ana Paula e da Aline, acho que foi muito engrandecedor para todo mundo que pôde participar e também que vai estar no YouTube, as pessoas que vão ver futuramente e vão se identificar com a trajetória de cada um de vocês. A questão da mulher na empresa, a questão, tipo, de, nossa, fiz faculdade, não me identifiquei, troquei, e, sabe, trocar até você se sentir bem no que você está fazendo. E acho, assim, isso muito legal que vocês trouxeram isso. Só queria agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade. Ninguém, gente, quer falar nada com as meninas? Eu também quero só agradecer, gente. Foi muito bom ouvir vocês. Às vezes a gente imagina a história que pode viver, né, dentro de empresas, mas eu acho que a gente tendo essa vivência, vendo como vocês tiveram os problemas e superaram, faz toda a diferença, né? Muito obrigada vocês duas por compartilharem com a gente aqui as histórias de vocês. Eu queria falar uma coisa que eu não ouvi a Ana falando, mas privilégio de ser de projetos e ver a apresentação, né? Ela falando o quanto a UFCJ foi reconhecida quando ela mudou para a UFTM. Fala aí pra gente, Ana. É verdade, né? Quando a gente vai prestar esse processo seletivo de estágio, a gente fica meio sentindo síndrome do vira-lata, né? A gente acha que a nossa faculdade nunca é boa, que isso, fulano que estudou em tal faculdade vai ser muito melhor que a gente. Mas um recado para o pessoal do CAP, principalmente na UFCJ, quando eu mudei de faculdade,
eu ia com os meus moletomzinhos lá da Atlética, né? E aí meus professores perguntavam para mim, você veio da UFSJ? O que você veio fazer aqui? E não foi só um não, gente. Foram vários professores, vários não, foram 3 professores que me perguntaram por que eu tinha transferido, porque a UFSJ é uma faculdade que tem uma base muito boa. Então, não fiquem com síndrome do vira-lata. Foi muito importante, eu quis muito participar desse projeto com vocês, porque eu já fiz parte do CAP e eu sei como que a galera se sente. Eu escutava muito pessoal, mas você está falando isso na Unicamp, estuda na UFMG, porque tá empresa só que a galera da FMG. E não é, gente, não é. O CAP é muito bem reconhecido, valorizem o lugar que vocês estão, valorizem os professores que estão aí, o espaço que vocês têm, e bora para cima, que aqui tá todo mundo de igual para igual. Perfeito. Relembrei, porque realmente acho que isso é importante. Eu falei para vocês, vim para o UFCJ, caí de paraquedas aqui, nunca tinha ouvido falar. Para mim, eu estava assim, nossa, não tô na Unicamp, não tô na Unesp e na UFSCar que eu queria. Que merda, eu vou voltar para casa. Não quero isso. E aí, chegar aqui, tipo, e ter esse repasse, esse feedback de que, sim, a nossa universidade é reconhecida lá fora e que a gente tem essa oportunidade. Tipo assim, eu falo que eu gosto quando tem ex-alunos do CAP aqui, porque eles mostram essa realidade. Tipo, você tá na Raizen, que é uma empresa muito grande, tipo, tem um nome muito forte, né? Então, a gente também tem oportunidade. Aí, a gente gosta de passar isso para todo mundo. E, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, deu o nosso horário, eu queria agradecer mais uma vez de vocês, gente, foi incrível. Vou manter o contato, tá? Para outros projetos, se vocês quiserem, tiverem disponibilidade, tá bom? E acompanhem nossas redes sociais, todo mundo que está aí presente. Marquem o CREA nas